Bom, tô aqui no meu local de estimação. Eu queria descer ali pra ver se eu conseguia gravar um vídeo falando aí sobre um tema que já tá na minha cabeça já tem um certo tempo, mas só agora que eu consegui converter em informação. E eu nem sei se o áudio vai estar gravando, sabe? Coloquei aqui o fone de ouvido. Vou ver se consigo captar o áudio pelo microfone do fone de ouvido. Mas eu tava querendo descer lá, né? Ali naquele tempo. Só que, porra, quando eu pensei em descer, aí aquele cara ali desceu e chegou lá primeiro. E também tá chovendo. Tá começando a chover aí. Já não sei se vai dar. Bom, eu tava refletindo sobre a vida e sobre a tecnologia. Então eu cheguei à conclusão de que a tecnologia imita a vida. Mas como assim a tecnologia imita a vida? É, tá falando aquele vídeo sobre o Pitágoras, que existe a matéria e existe o espírito, né? Porque o Pitágoras ele deu aquele exemplo utilizando a corda de uma lira como um exemplo. E ele falou que a corda da lira em si é apenas um objeto, é apenas um ente material composto de átomos e tal. Mas se você tocar a corda da lira, ela emite o som, emite uma vibração. E essa vibração seria a alma daquele corpo material ali que é a corda da lira, né? Aí eu fiquei pensando que em todas as coisas desse mundo sempre possui essa relação de matéria e espírito. Existe essa binariedade nessa vida aqui que nós estamos. Então eu fiquei pensando numa outra coisa. O que levou o espírito a se acoplar na matéria? Será que eles existem como entes independentes um do outro? Será que a matéria existe e subsiste independente do espírito? E será que o espírito existe e subsiste independente da matéria? Fiquei pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que o espírito não precisa necessariamente da matéria para poder existir. O espírito ele é algo que não dá nem para descrever, então ele não precisa da matéria. A gente pode interpretar o espírito como sendo a nossa mente, sabe? Interpretar o espírito como sendo a nossa mente. Então, a nossa mente é livre, sabe? Claro, isso se você não tiver muitas programações de controle mental que aprisionam a mente. Mas se você tiver uma mente relativamente aberta, a tua mente será liberta. Uma mente livre é uma mente livre é uma mente que ela consegue voar para qualquer lugar. Então, o espírito ele consegue existir independentemente da matéria. É, então eu estava pensando, se o espírito consegue existir independentemente da matéria, qual o fenômeno que levou o espírito nesse plano existencial onde nós estamos? Qual o fenômeno que levou o espírito a se acoplar na matéria? O que fez o espírito encarnar-se na matéria? Por quê? Qual foi o motivo? Existem várias doutrinas que explicam sobre esse suposto motivo com riqueza de detalhes, mas eu já li todas, praticamente, não, todas não. Já li e reli uma boa parte dessas doutrinas, já estudei bastante sobre espiritismo, esoterismo, várias correntes filosóficas também que falam sobre essa relação. E
hoje eu concluí que realmente não tem como saber o que levou o espírito a descer a matéria. Na Bíblia também tem aquela coisa de Lúcifer, da rebelião de Satanás, né? Da rebelião de Satanás que decaiu do céu. Do céu eles vieram para a terra. Talvez isso seja uma alusão do espírito que desceu à matéria. É... E uma outra coisa também que é difícil demais a gente conseguir saber é o que é a morte. A verdade é que ninguém sabe o que é a morte. Existem várias especulações, vários estudos, várias doutrinas, muitas conjecturas acerca do que seria a morte e principalmente do que aconteceria após a morte. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é isso. A grande verdade é essa, ninguém sabe o que é a morte, entendeu? Ah, mas tem um espírito desencarnado que volta, tem um livro tal, tem um livro Y, tem um livro Z, tem um fulano de tal que fala sobre vida após a morte, tem as experiências de quase morte. Mas isso daí são apenas conjecturas, sabe? Isso não comprova absolutamente nada. Te dá uma pálida ideia acerca do que talvez seria a vida após a morte. O que eu constato é que se realmente existe uma vida após a morte, não é nada a ver com colônia espiritual, com espírito desencarnado. Isso daí, hoje eu tenho quase certeza que todas essas coisas que a gente aprendeu sobre o mundo espiritual, sobre o espírito desencarnado, sobre alienígenas, são coisas que não são inerentes a um estado de pós-vida, sabe? A um estado após a morte. São coisas que são intrínsecas a essa vida aqui mesmo, sabe? Não é algo espiritual, entendeu? É algo multidimensional, interdimensional, não é espiritual. Aquilo ali eles colocaram como sendo o mundo espiritual para trabalhar como uma desinformação na mente das pessoas, para as pessoas realmente ficarem sem saber do que se trata a morte. Então, baseado nisso, eu deduzo que a morte é um acontecimento muito importante e muito valioso e que realmente detém um segredo muito valioso, principalmente a respeito do que aconteceria após a morte. E é por isso que eles ocultam tanto esse assunto, entendeu? Deixa eu ver se consigo coisar aqui. E é por isso que eles ocultam tanto esse assunto, porque é um assunto que, pô, quando você pesquisa sobre isso, você vê que é um assunto que ele possui um segredo muito especial, sabe? E se você descobrir esse segredo, você detona o sentido dessa existência aqui completamente, sabe? Bom, eu tô aqui com o dedo no microfone da câmera. Se o microfone do fone de ouvido não estiver captando o áudio, provavelmente vai estar tudo embaçado o som aí. Mas é a única forma que eu tenho para segurar esse aparelho. E hoje, uma outra coisa que eu deduzo é que os nossos corpos são desnecessários. São desnecessários. A gente não precisa desse corpo para poder existir, entendeu? Além desse corpo, tem a nossa mente. Se nós existíssemos apenas com o nosso substrato mental, se existíssemos tão somente com a nossa mente, seria uma existência totalmente diferente disso daqui que nós conhecemos como sendo a vida. A vida
adquiriria outras leituras, ganharia outras filigranas. Seria uma coisa que não dá nem para descrever, sabe? Então, eu fico perguntando por que a gente está nesse corpo? O que levou a nossa essência a se valer desse corpo para se manifestar? E hoje o que eu vejo é que esse corpo ele funciona como uma retenção. Ele retém algo maior. E essa retenção pode ser interpretada também como prisão. Uma prisão do espírito, provavelmente. Uma contenção da mente. Principalmente, esse corpo funciona principalmente como uma contenção da mente. Ele retém a mente dentro de um determinado perímetro, por onde é muito difícil a mente conseguir escapar, que é o perímetro do tempo e do espaço. E então dá para interpretar esse corpo como sendo uma jaula para a mente, porque esse corpo delimita a mente dentro de um determinado setor, sabe? De maneira que se não houvesse esse corpo, a mente ela, seria muito mais independente, sabe? Seria muito mais liberta se a nossa existência não tivesse anexada a esse corpo. Não sei se deu pra entender muito bem isso daí que eu falei, mas o fio da meada é basicamente esse. Aí surgem aquelas perguntas, né? Por que isso aconteceu? Por que nós estamos num corpo igual a esse aqui? Confinados numa civilização que existe sob a insígnia de um sistema de controle sociopolítico, econômico e religioso. A gente fica se perguntando, cara, o que levou, né, a gente a estar aqui nessa situação? Qual o motivo disso? E essas são outras perguntas que não tem resposta. E uma outra coisa que eu hoje estou concluindo é que, por mais que a gente procure as possíveis respostas para essas perguntas, a gente não vai conseguir encontrar nunca, enquanto nesse estado humano de ser. Enquanto nós estivermos aqui, dentro dessa situação aqui, a gente nunca saberá as respostas para essas perguntas, porque as respostas para essas perguntas, elas estão naturalmente fora do alcance do ser humano. É como basicamente fosse aquela ave ali que está voando, sabe? É como se fosse uma ave querendo decifrar por que existe a nuvem no céu, sabe? É como se fosse uma abelha tentando compreender um ser humano. E na mesma medida, quando a gente faz essas perguntas que eu fiz aqui, é basicamente como se fosse uma abelha perguntando o que é um ser humano, ou seja, é algo que está fora do alcance do ser humano. É algo que não tem como saber, são perguntas sem resposta. E por mais que hoje em dia tantas pessoas julguem que são as detentoras da verdade absoluta e que possuem respostas para todas essas perguntas, é apenas uma mera ilusão, sabe? É apenas para ter aquela sensação de que não existe essa vulnerabilidade. E é também porque existe uma coisa chamada tribalismo opinitivo.
O tribalismo punitivo é a necessidade que praticamente todo ser humano tem de pertencer a um determinado grupo. É uma necessidade que praticamente todo ser humano tem de confinar a mente dele dentro de uma ideologia. Isso a gente vê a todo instante, em todo lugar, sabe? Você vê aí, o que leva uma pessoa a botar uma barba de 30 centímetros, botar um turbante na cabeça, ficar lendo um livro sagrado o dia inteiro e depois amarrar uma bomba no próprio corpo e se explodir dentro de um trem e matar milhares de pessoas. É essa coisa, sabe? A necessidade quase que sobrenatural de confinar a mente dentro de uma determinada ideologia. Tem que ser aquilo, sabe? Tem que ser aquilo outro. Não, a verdade tem que ser isso. Tem que ser o catolicismo. Não, a verdade tem que ser o hinduísmo. Não, a verdade tem que ser o budismo. Não, a verdade tem que ser islamismo. Não, a verdade é o Osho. Não, a verdade é o cientista que formulou a teoria tal. Não, a verdade é somente aquilo que eu acredito que é a verdade e todo o resto do planeta está errado. Então, existe essa necessidade fantástica do ser humano em confinar a mente dele e a vida dele, consequentemente, dentro de uma ideologia, sabe? Isso só nos afasta de realmente descobrirmos as respostas para todas essas perguntas que até hoje a raça humana nunca conseguiu encontrar e provavelmente jamais conseguirá enquanto estiver aqui, nesse tipo de vida, com esse corpo, vivendo nesse sistema de controle absurdo que é a tônica da nossa civilização. Então, enquanto a criatura humana ela estiver existindo sob essas circunstâncias, ela jamais conseguirá a resposta para essas perguntas. Porque é algo que não dá para alcançar, sabe? É como se fosse um anão de 1 metro de altura tentando tirar uma manga de uma mangueira de 3 metros de altura. É algo que naturalmente é impossível de fazer. Aí voltando a refletir um pouco sobre aquela relação do espírito e da matéria, eu vejo que hoje a gente está chegando num nível de tecnologia tal que a tecnologia ela está fazendo uma emulação da própria vida, sabe? Existe uma frase muito famosa que fala: a arte imita a vida. Mas na época que nós estamos vivendo, a gente pode reformular essa frase para: a tecnologia imita a vida. Porque hoje eu vejo principalmente a relação do espírito e matéria como sendo, botando isso numa linguagem tecnológica, seria basicamente o seguinte: o espírito é uma determinada informação que existe dentro de uma imensurável nuvem de dados. E a matéria seria quando você faz o download dessa determinada informação para um determinado arquivo. Por exemplo, você tem, sei lá, um filme baixado no teu computador. Sei lá, um filme, um arquivo de vídeo baixado no teu computador. Então existe ali
um ícone no teu computador que quando você acessa, ele abre esse arquivo de vídeo. Mas esse ícone desse arquivo de vídeo, o próprio arquivo de vídeo, ele existe independentemente de você tê-lo baixado ou não. O arquivo de vídeo existe independentemente de se existir aquele ícone do arquivo de vídeo lá na tela do teu computador. Por quê? Porque esse arquivo de vídeo, ele existe na nuvem de dados. A informação dele está presente na nuvem de dados da internet e quem consegue acessar, consegue fazer o download desse determinado arquivo, dessa determinada informação, faz o download e passa ele para o computador. Aí ele fica lá como um arquivo separado, aparentemente separado da nuvem de dados, mas ainda assim pertencente à nuvem de dados, entendeu? Na verdade, ele nunca deixou de fazer parte da nuvem de dados. Esse arquivo ele continua lá, ele está lá, na nuvem de dados. Ele é a própria nuvem de dados. Mas quando é feito um download desse arquivo, ele adquire uma individualidade. Essa é a grande sacada. E é basicamente isso que acontece conosco, sabe? E com todas as criaturas vivas aqui desse lugar que a gente chama de planeta Terra. Nós existimos todos numa nuvem de dados que a gente pode chamar de Deus, ou todo, ou fonte, grande vazio, qualquer nomenclatura aí. A gente existe e subsiste nessa nuvem de dados como espírito. O espírito é a nossa respectiva informação. E quando a gente veio a esse mundo da matéria, é basicamente como se fosse um download que fizeram da gente para cá. O nosso corpo é como se fosse aquele ícone daquele arquivo de vídeo, e a individualidade que aquele arquivo de vídeo adquiriu quando foi feito o download dele, essa individualidade é como se fosse o nosso ego. Então a gente existe como espírito ou como mente. Essa coisa de nomenclatura é meio complicada, né? Então a gente existe como espírito na nuvem de dados. A gente está lá, a gente nunca saiu de lá, a gente é a nuvem de dados. O todo, Deus, seja lá qual nome queira dar. Assim como também nós existimos nesse estado individualizado de arquivo baixado, que é o nosso corpo aqui, o nosso ego. Então, a tecnologia imita a vida. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, espero que o áudio tenha sido gravado. É nóis.